Mauri, agora eu queria abordar um assunto mais específico sobre alguns produtos que a WDiscover fornece, sobre os treinamentos de cada uma dessas aplicações que a gente conversou hoje aqui. Como que vocês fazem? Vocês dão treinamento sobre todas essas ferramentas? É só de uma? Tem consultor para cada uma? Como que é? Fala um pouco mais. Primeiro, a nossa empresa, vamos supor que ela é agnóstica à ferramenta. Então, tipo assim, a gente não tem uma ferramenta preferida. Entendi, legal. Tanto é que a gente até não trabalha muito a venda justamente para não criar uma prioridade. Entendi. Então, as ferramentas para nós, elas estão... Se é a escolha do cliente, a gente usa o que o cliente tem. Hoje, as 3 de mercado é Power BI, Click, ClickSense e Tableau. Vocês têm consultores especialistas em todas? Temos consultor certificado, especialista nessas aí, mas a gente pode trabalhar com outras, tipo Looker, essas coisas. Então, qual que é a ideia do treinamento? O que a gente prega no treinamento? Normalmente a gente monta um treinamento customizado. Por que é customizado? Porque a gente acredita que se a gente falar a mesma nomenclatura que o cliente, a linguagem do negócio, a linguagem do negócio que ele usa, vai facilitar o aprendizado dele. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente pega uma base de dados fake, mas com informação que faz sentido para o negócio. Por exemplo, a conta contábil, eu vou usar o plano de contas do cliente. Os valores já pode ser fake. Ou senão a gente já pode usar alguma coisa que ele já tem. Que daí, no final do treinamento, ele já vai ter mais ou menos um produto pronto. Então, a ideia é essa. A gente pega uma base. Se for fake, é só para nível de treinamento. Se for uma base boa, a gente já faz, já mostra para os treinandos e já sai com um produto pronto. Já ganhou. Além do treinamento, ele já ganhou alguma coisa para iniciar o trabalho interno dentro da área de negócio. Independente da ferramenta que ele use ou vai usar. Independente da ferramenta. Então, se ele usa Sense, a gente vai focar tudo no Sense. Se é Power BI, vai Power BI, Tableau, Power BI. Você está fazendo uma migração, essa migração vocês ajudam também? Também fazemos, porque como a gente conhece várias ferramentas, a gente consegue fazer isso aí. Porque a ideia é que acontece? Ferramentas têm característica. Então, às vezes você quer fazer uma determinada regra, alguma determinada análise do dashboard, cada uma é de uma forma diferente. Você tem que pensar o dado, às vezes até o dado, a estrutura de dados, para uma ferramenta você tem que fazer de um jeito para facilitar a ponta. Porque a ideia da ferramenta, o que o cliente tem que entender, que a ferramenta, você não pode fazer muita regra, colocar regra nela. Porque se você colocar muita regra nela, ela vai virar um Excel, vai virar um processo ilhado. Então, se eu colocar uma regra, por exemplo, se eu subir todas as notas fiscal numa base, e aí dentro da ferramenta eu falar para mim, o que é venda, o que não é venda, fazer esse tratamento dessa regra dentro da ferramenta, a outra análise que eu quiser fazer venda, eu vou ter que repetir essa regra. Então, qual que é a ideia? A ideia é esse dado vir estar pronto e a ferramenta ser mais visualização do que você aplicar a regra. Por mais que ela deixa fazer. Não, perfeito. Entendeu? E aí outra coisa, que a partir do momento que eu botei regra na ferramenta, eu tô tirando toda a parte de negócio. A regra de negócio já não sabe mais. Ela não é mais corporativa. Ela virou minha. Então, isso aí a gente tem que tentar evitar fazer isso. Entendi. E mais sobre o formato do treinamento? Vocês dão treinamento presencial, remoto, cliente que demanda, cliente que manda, como é que é? A gente dá treinamento, tanto qualquer tipo de remoto, presencial, mas a preferência é presencial, justamente porque a pessoa está focada ali, né? Está naquele momento, está ali. Às vezes, se ela está remota, às vezes aparece prioridade, ela não vai focar tanto no treinamento. Mas pode dar treinamento remoto também. Perfeito. E puder mandar um recado para as empresas que têm essas ferramentas, têm alguma estruturação, mas o pessoal, o material humano não está tão capacitado. É necessário fazer, mesmo que a empresa já esteja com tudo organizado, é necessário, é útil? Tu indicaria ela capacitar o pessoal a melhor usar? Eu acho útil, por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz, a gente vai começar, se você tem uma ferramenta e a gente equaliza todas as áreas, todos os usuários e as áreas daquela ferramenta, a gente consegue melhorar a parte de cultura de dados da empresa. Perfeito. Então, a gente consegue fazer isso aí. A outra coisa é o seguinte, que tem perfis, né? Tem perfis de usuário, né?
Então tem usuário que não sabe nada, o iniciante, tem o intermediário e tem o avançado. Então, às vezes, para você ter uma ideia, a gente tem um questionário que a gente aplica. A gente usou isso aí na Claro. Então, a gente aplicou um questionário para a gente tentar identificar quais são os níveis. Desculpa, não é na Claro, não. É na FIEP, na Federação da Indústria da Bahia. Então, a gente aplicou um questionário com com essa avaliação para a gente tentar entender o perfil daquele usuário para a gente encaixar ele num módulo. Uhum. E a ideia desse módulo que a gente faz é tipo assim, o assunto é o mesmo, só vai aumentando o nível de dificuldade da análise. Legal. Então, tipo assim, o cara fez o módulo básico, ele aprendeu o básico, Uhum. na hora que ele entrar no intermediário, o assunto é o mesmo. Uhum. Então, ele vai ver que ele consegue melhorar as análises dele, que ele fez no básico, num nível mais acima. Então, a ideia desse treinamento o customizado é isso. E dependendo disso aí, a gente consegue fomentar. A gente pode criar grupos. Depois que eu dou um treinamento desse aí, a gente consegue criar grupos de estudo ou de podcast até para entrevistar o cara, a pessoa que fez o curso, tirar dúvida para passar para os outros, manter a relação e manter vivo a parte de cultura de dados dentro da empresa. Exato. Então, a gente cria desafio, cria análise. Como é que eu faço para fazer um forecast de uma determinada conta se eu tenho realizado e orçado? Uhum. Como é que eu faço isso aí? Como é que eu uso a ferramenta para fazer isso? Então, a gente cria grupos que a gente pode estar fomentando e depois a gente marca um determinado período, poucas horas, para resolver essa questão. Perfeito. Então, com isso, a gente começa a instigar a pessoa a pensar diferente, a criar novos indicadores, a criar novas análises. E aí, num determinado tempo, essa parte que a gente instiga para eles, a lei não é mais nosso. É eles instigando o grupo. Uhum. Então, aí já começa a ver aí já começa a brilhar o olho e até a gratidão nossa que o pessoal entendeu. Perfeito, legal.